Irmãos, a Bíblia diz em Hebreus, deixa eu pegar aqui diretamente, nós estamos falando de, nós estamos falando de família, a origem da família, a natureza. Por que que Deus pensou em família? Por que que Deus quis se revelar através do ambiente familiar? Por que que família é a célula mãe, é o protótipo, é a matriz das relações sociais, né? E nós respondemos a várias perguntas nesse contexto, né? Por que que a família ela é o ambiente predileto de Deus? Porque a primeira relação que a gente tem com pessoas é dentro de casa. O sim e o não que a gente ouve os primeiros confrontos é em casa, é na família. Deus, ele habita em família. Jesus chama Deus de pai. E o pai chama Jesus de filho. Meu filho amado. Isso tudo retrata um ambiente familiar que existe entre pai, filho e espírito. A família é o único lugar, o único meio para gerar filhos para Deus, sabe? Deus, tudo que é gerado fora do matrimônio, da proteção do casamento, é não condiz com a imagem, com a natureza e aquilo que Deus queria fazer por meio de família. Por isso que família é o único meio para gerar filhos para Deus, filhos, é por meio familiar. Quem nasce fora da proteção da família nasce com muitos transtornos, problemas. A Bíblia diz que o bastardo não entrará na Assembleia Solene. Então a gente começou a responder várias perguntas em classe, em sala, nós já andamos bastante nesse assunto. E o autor da carta aos Hebreus, nós entramos nesse assunto em sala, no capítulo 13, versículo 4, ele diz o seguinte: honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e adúlteros. Numa tradução mais antiga, diz que bem-aventurado, honroso é o leito sem mácula e sem impureza. Irmãos, o leito maculado, quando a Bíblia fala assim que o leito sem mácula, a Bíblia está dizendo é, é um leito sem deformação, sem adultério, sem adulteração. Porque o adultério, ele drena a saúde do casamento. Eu estou voltando um pouquinho, porque tem muita gente nova que eu estou vendo aqui, a Natália, nós estávamos com tantas pessoas aqui, essa interrupção não foi legal, viu, irmãos? Mas o adultério vai drenar a saúde do casamento. A impureza, na Bíblia, ela vai tratar de todo sexo fora do casamento. Então, tudo que é fora do casamento, relativo a matrimônio, a Hebreus 13, versículo 4, a Bíblia vai falar que é impureza. Por exemplo, a pornografia. Então, o espírito da pornografia torna a relação sexual impotente. E é exatamente isso que faz, irmãos. Pessoas viciadas em pornografia, elas ficam com problemas de impotência sexual. O espírito da pornografia drena a saúde sexual do casal. A pornografia extingue o prazer sexual do casal. O espírito da pornografia age na mente e ele mata a atração física. Por isso que quando a pessoa ela entra por essa prática e esse vício do homossexualismo, ele perde a atração física um pelo outro. Então,
O adultério, ele é muito sério, e Hebreus vai dizer que Deus vai julgar os impuros e os adúlteros. Um problema do adultério também é que o adultério, ele quebra a unicidade do casal. Eu expliquei, tô voltando um pouquinho para honrar as pessoas que estão conosco aqui nessa manhã. O problema do adultério é que ele quebra a unicidade do casal, né? E a unicidade, o que que é? É quando duas pessoas se tornam uma. Então, elas entram no processo de unicidade, só o casamento faz isso, tem o poder de fazer isso nas relações interpessoais. E o adultério quebra a comunicação do casal e libera. Eu acho que esse que é a grande sequela, é que o casamento libera o espírito de homossexualidade, prostituição e adultério para agir na vida dos filhos. Um casamento adulterado, maculado, ele vai abrir uma porta de espíritos que vão interferir ilegalmente, legitimamente, na sexualidade dos filhos. E quando você conversa com pessoas que têm problema nessa área da sexualidade, e você vai fazer um mapeamento, a gente percebe que existem muitos problemas familiares envolvidos. Eu não vou nem entrar na questão de abuso sexual, né, porque eu acho que isso já chega a um extremo, mas o adultério em si, ele deforma o caráter do filho. Isso abre uma legalidade para a vida sexual da pessoa. O que o meu filho, aí você pergunta, pastor, mas o que que o meu filho tem a ver com o meu pecado? Ele tem tudo a ver, irmãos. A lei da herança, ela diz que você é herdeiro, não importa o que você fez, simplesmente por quem você é, não tem a ver com o que você faz. E a gente não herda só coisas boas, a gente também herda coisas ruins, é a herança da, é a lei da herança. E a herança, ela é aplicada automaticamente sobre a vida dos filhos. Então, em sala de aula, eu lembro que nós entramos nessa questão, porque lá nos Dez Mandamentos, Deus vai dizer que visitaria a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, né, daqueles que me aborrecem, falando muito da idolatria lá. E isso aconteceu porque a gente vê que o povo ficou 430 anos no Egito, uma geração que que não pecou como o Abraão. O povo foi para o Egito por causa de um erro de Abraão. A gente vê isso na Bíblia, eu não vou entrar agora porque vai me tomar um tempo e eu quero caminhar com os irmãos aqui nesse entendimento. Irmãos, vocês estão me ouvindo bem? Eu estou falando muito rápido. Me dá um ok aí, por favor. Espero que essa transmissão ela continue. Amém. Pelo menos já tenho aqui um ok do JP Viana. Um abraço, meu querido. Ok, que legal. Amém, irmãos, que legal. Vamos, então eu posso continuar. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos tutores, curadores. Ou seja, Gálatas capítulo 4, a Bíblia diz que enquanto o herdeiro for menino, de nada se difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Antes está sobre a guarda, sobre a supervisão, né, de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Irmãos, olha, os nossos filhos dependem de nós somos seus tutores, nós somos seus curadores. Então, se tem uma função do pai na vida do filho, é de curar o filho. O que é curar? Você lembra do queijo, quando se faz o queijo e você fica ali, o queijo passando por um processo de cura? Aí eles falam assim, o queijo meia cura, né?
Esse dia eu fui comprar um queijo, aí o cara falou assim: você quer meia cura ou você quer ele completamente curado? Então, na vida dos nossos filhos, não pode existir meia cura, irmão. E quem vai curar os nossos filhos? Os tutores, somos nós somos os responsáveis pela preparação dos nossos filhos para receberem herança. Então, o autor aos Hebreus, ele vai dizer isso, que o adultério, ele é uma tragédia, né? Deus foi vítima de adultério. Os anjos se rebelaram contra ele. Adão e Eva no jardim, eles cometeram um adultério, eles quebraram uma aliança. E toda vez que existe um adultério, uma quebra de aliança, meu irmão, vai existir consequências, não tem jeito. Então, o diabo sabe que o adultério interrompe a intimidade do casal. Eu disse em sala de aula, eu vou repetir para os irmãos aqui, que duas coisas que o diabo vai tentar destruir num casamento. Ele vai tentar acabar com a vida de oração e com a vida sexual. Por que ele vai tentar acabar com a vida sexual? Porque o sexo é a ceia do casamento. O sexo é a renovação da aliança. E se o diabo consegue interromper com a ceia, interromper com a renovação da aliança, o diabo, então, ele vai conseguir liberar o espírito de adultério para o casamento. Irmão, só dê uma paradinha aqui que eu estou mandando um link que me pediram aqui e a aula continua. Só um minuto que eu estou mandando aqui para o nosso amigo. Isso. Deixa eu mandar aqui mais um aqui. Voltei. Amém. Se você não tem vida de oração, fica muito mais fácil o diabo interferir na sua vida sexual. Então, irmãos, duas coisas que devem ser guardadas, as sete chaves num relacionamento conjugal: vida de oração e vida sexual. Essa questão da vida sexual é tão séria que a Bíblia vai dizer assim que nem mesmo a consagração pode interromper a longo prazo a vida sexual do casal. Então ele fala assim, para que o diabo não encontre ocasião. A coisa é séria, irmão. A coisa... É por isso que muita gente não entende, porque o vício da pornografia, ele libera um espírito que vai drenar a saúde sexual, a intimidade do casal, e isso é um fato. Eu pedi na aula passada para os irmãos, para os homens, ler Provérbios 5, Provérbios 6 e Provérbios 7, capítulos 5, 6 e 7. E pedi para as mulheres, né, lerem Provérbios 31 a partir do versículo 20. Na verdade, eu pedi para o casal ler junto. E eu quero ler com os irmãos aqui. Provérbios, capítulo 5, para a gente começar a fazer uma análise do que está acontecendo aqui, irmãos. Abra aí a sua Bíblia comigo, por favor, em Provérbios, capítulo 5. Abram para a gente conseguir, para a gente fazer um estudo do que está acontecendo aqui a respeito, né? Eu estou ainda ligando com Hebreus 13, versículo 4. A tragédia que é uma impureza e um adultério na vida conjugal. Se você abriu
Conseguiram achar, irmãos? Alguém me dá um ok? Provérbios, capítulo 5. Alguém aí, por favor? Amém, acharam. Glória a Deus. Obrigado, Luciana, e obrigado, Viviane. Olha só, Provérbios capítulo 5, versículo 1. Meu filho, esteja atento à minha sabedoria e ao meu conhecimento, inclina o teu ouvido, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios conservem o conhecimento. Irmãos, eu disse em sala e vou dizer para você três coisas que todo homem, falo homem, sexo masculino, o marido, o esposo, três coisas que o homem vai precisar nesse tempo para vencer o espírito de homossexualidade, o espírito do adultério. Ele vai precisar de sabedoria, de inteligência e de discernimento. É o que Salomão está dizendo para o seu filho. Ele diz, meu filho, ele está falando para o filho dele, provavelmente Roboão. Escuta o que eu vou te dizer, tenha sabedoria, inteligência e discernimento. Irmãos, é um tempo. A sabedoria, junto com a inteligência, ela vai te dar discernimento. Então, eu vejo aí que tem muita gente inteligente, mas que não é sábio. Ou seja, é inteligente, mas não sabe como usar a inteligência. Ou usa a sua inteligência para os fins errados. Salomão vai dizer, olha, sabedoria, inteligência e discernimento. E ele vai fazer num tom de clamor. Escuta o que eu estou te falando, cara. Você vai precisar dessas três coisas. Agora, irmãos, inclusive a palavra conhecimento do hebraico, que aí te traz como inteligência, algumas versões, é yat, que é uma ideia de discernimento, compreensão e sabedoria. Então, o Provérbios capítulo 5, ele vai dizer lá no versículo 3, assim, ó, porque os lábios da mulher estranha destilam mel e o seu paladar é mais suave que o azeite, mas o seu fim é amargo como o absinto, agudo como a espada de dois fios. Os seus pés descem para a morte e os seus passos sustentam o inferno. E ele continua dizendo, os seus caminhos são estáveis, não os conhecerá, para que não consideres o caminho da vida. Agora, pois, filhos, me ouçam, e não vos afasteis dos argumentos da minha boca. Afasta dela o teu caminho, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não dê aos estranhos a sua honra, e os teus anos de vida não entregues a homens cruéis, para que não se saciem os estranhos da tua força e o fruto dos teus trabalhos estejam na casa do estranho. E vas a gemer no fim dos teus dias, quando te consumir a tua carne e o teu corpo. E digas, então, como aborreci o conhecimento e o meu coração desprezou a repreensão, e não ouvi a voz dos que me ensinavam, e aos meus mestres não inclinei o meu ouvido. Irmãos, deixa eu minhas irmãs, quero falar com as mulheres, ajude o seu marido a buscar sabedoria, inteligência e conhecimento. Leve o seu marido a buscar sabedoria, a ter discernimento. E eu vou te dizer, irmã, experimente elogiar esse camarada, experimente levantar a moral dele. Né? Tenta mudar um pouco a estratégia, ao invés de apontar os defeitos, que nós temos muitos, ressalte os acertos. Reafirme suas qualidades e demonstre confiança. Deixe o seu marido liderar. Permita seu esposo
responder pelos resultados. Permita o seu marido sentir o gosto do sacerdócio. Ative o seu marido, a sua percepção, a sua inteligência emocional. Porque quando ele começar a se sentir importante, vai ser indispensável e automático ele sentir a necessidade de buscar o conselho de Deus. Irmãos, esse texto ele é tão sério que no versículo 8, aqui, ele vai falar assim: afasta dela o teu caminho, não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a estranha a tua honra e os teus anos de vida não te entregues a cruéis. Ele vai dizer assim: não aproxima da casa da mulher estranha, porque senão você vai perder a sua honra. E você vai passar o resto da vida, olha só, isso Salomão dizendo, nas mãos de quem não presta. Você vai passar o resto da sua vida sendo escravo e jamais verá o fruto do seu trabalho. Irmãos, isso tudo é fruto do adultério. E Salomão está falando para o filho dele. Perceba que Salomão está falando para um cara casado. Perceba que Salomão está falando para o seu filho era casado. O que Salomão escreveu aqui, irmãos, ele falou para o filho dele. Então ele está falando para um cara casado, porque ele vai falar assim: bebe a água da tua cisterna, cara. Sacia-te com as tuas fontes. Irmãos, a fórmula da desgraça na vida de um homem é quando ele começa a procurar a mulher estranha. Quando a Bíblia fala mulher estranha, a Bíblia está dizendo que é aquela que não é a tua, que não é a sua. Toda mulher que não é a sua é a mulher estranha. Então, eu estou falando para os homens, porque depois, em Provérbios 31, a gente vai falar para as mulheres. Mas, toda mulher que não é sua, meu irmão, ela é estranha. E a Bíblia diz assim: foge da mulher estranha. Isso é uma tragédia. No versículo 12, 13 e 14, lá do capítulo 5, Salomão vai dizer para o filho dele assim: olha, o fim da vida é lamento e frustração. Quem aborrece o conselho, quem despreza a repreensão, quem não ouve aqueles que te instruem e te ensina, o fim da vida deles é aborrecimento, frustração e morte. Essa é a fórmula da desgraça. Versículo 15, ele vai dizer: meu filho, bebe a água da sua cisterna e das torrentes do teu poço, porque essa é só sua. Essa, então, Salomão está dizendo que essa é garantida, é abençoada, é bendita. Então, irmão, quando ele fala bebe a água da tua cisterna, ele está falando para um cara casado. Então, por isso que eu pedi para ler Provérbios 5, 6 e 7, porque é uma classe de família, e a gente está lidando com uma geração adúltera, a gente está lidando com toda sorte de impureza sexual dentro da igreja, isso que é o grave. Provérbios 5, 6 e 7 vem trazer essa lucidez. Irmãos, a Bíblia não falha. Quem entra pelo caminho da impureza, do adultério, da pornografia, se não corrigir a sua rota, o fim é trágico. Olha só, imagine a conversa de Salomão com seu filho. Vamos imaginar isso comigo aqui. Se você quiser, irmão, colocar alguma coisa, pode escrever que eu consigo ver e falar ao mesmo tempo. Amém? Imagine comigo a conversa de Salomão com o seu filho. Salomão chega para o seu filho e vai falar que regozije-se com a mulher da tua mocidade, sacia-te com o corpo da sua mulher. Agora, presta atenção, Salomão,
teve 300 esposas e 700 concubinas. Se eu não me engano, eram 1000 mulheres. Aí Salomão chega agora para o filho, casado, e vai falar assim: sacia-te com a mulher da tua mocidade, bebe água da tua cisterna. O que você acha que o filho de Salomão falou para ele? Imagina essa conversa. O histórico do pai, 1000 mulheres, e ele, na cabeça do filho, pagando de marido fiel. Amém. John Pereira, que legal. Muitos desprezam o dom do discernimento, um dos dons mais importantes que o crente pode ter. Verdade, John. Seja bem-vindo, meu. Irmãos, olha só. O filho, Salomão, um cara que teve 1000 esposas, cometeu idolatria, casamentos idólatras, alianças que ele nunca devia ter feito. Deus nunca foi vontade de Deus a poligamia. Deus permitiu a poligamia, mas Deus nunca foi a vontade dele. E a Salomão me envolve com esse tanto de mulheres e vai, na cabeça do seu filho, pagar de marido fiel. Pedro Paulo diz que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Pura verdade. Então, eu imagino o filho de Salomão agora reivindicando e desautorizando o conselho do pai. E o filho de Salomão, na verdade, ele está só reproduzindo segundo a sua espécie. Estou falando de conduta, né? De moral. Na verdade, esse menino, o filho de Salomão, ou os filhos, ele cresceu vendo o seu pai a cada dia com uma mulher. Cada dia, Salomão estava contraindo um novo matrimônio com uma mulher. O filho cresce vendo isso. É trágico, irmão, quando a nossa conduta não avalizam as nossas palavras. É trágico isso. É trágico quando o pai vai aconselhar o filho e o filho tem o que desautorizar o pai. Imagino Roboão, talvez falando, que é isso, pai? O senhor está querendo pagar de marido fiel para mim? O senhor vem falar para mim de segurar a onda no casamento? Depois de tudo que o Senhor fez? E a preocupação de Salomão era tão grande que ele vai destinar de cara 3 capítulos, os 5, 6, o 7, instruindo o filho dele sobre a mulher estranha. Então, quando eu pedi aos irmãos para lerem Provérbios 5, era justamente para mim mostrar para os irmãos que o adultério, ele atinge os filhos. Para mostrar para os irmãos que é trágico quando nós, pais, nossa conduta a nossa conduta não avaliza as nossas palavras. Benjamin escreveu: faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Salomão vai dizer para seu filho e para nós pais, é isso que Salomão está dizendo, a falta de correção. Lá no final do capítulo 5, eu não li, ele vai dizer assim, deixa eu ler, o versículo. Olha só o versículo 21 ao 23. Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele considera todos os seus caminhos. Deus está considerando a nossa conduta.
Prenderão ao ímpio as suas próprias iniquidades, e detido será com as cordas do seu pecado. Ele morrerá por falta de correção e se perderá pelo excesso da sua loucura. A falta de correção vai te matar. Irmãos, eu disse em sala de aulas, assim, a gente quer arrebentar com a vida dos nossos filhos, tirar deles a correção. A Bíblia diz que o homem que procura a mulher adulta, ele é alguém que lhe falta o entendimento. Irmãos, perceba essa fala de Salomão. O cara que procura uma mulher estranha, nele falta o entendimento. É um cara sem noção. É isso que Salomão está dizendo. E Salomão está dizendo que o acúmulo de erros leva o homem à loucura. E a loucura vai levar ele para a perdição. Provérbios, capítulo 5. Esse texto a gente precisa trabalhar, a gente precisa ler, nós homens. Karen Moreira, verdade, Karen. Tem que estar alinhada com o nosso testemunho. O Provérbios capítulo 6, versículo 32. Lembrando, para quem está chegando, que isso aqui é uma aula para classe de família. Provérbios 6, 32. A Bíblia diz assim: mas o que comete adultério com uma mulher, ainda coloca com uma mulher, é falta de entendimento, destrói a sua alma aquele que tal coisa faz. Então, Salomão está falando isso tudo para o seu filho, meu filho. O cara que comete um adultério com uma mulher, lhe falta o entendimento. E ele está matando a sua alma. Irmão, você entende por que a gente vive uma geração de gente ansiosa, esquizofrênica, perturbada, gente com síndromes das mais diversas, pessoas com todo tipo de transtornos. É tudo fruto de uma conduta deplorável. E as doenças psicossomáticas, elas vão interferir em gente de alma doente. Benjamin está colocando que ele teve péssimos exemplos, mas Deus teve misericórdia dele. Glória a Deus, irmão Benjamin. Eu também, por parte de pai. Meu pai é um homem de uma conduta social muito, muito boa. Não gostava de mentira, nunca vi meu pai bêbado. Meu pai é um homem que pagava suas contas. Meu pai é um cara que me ensinou, eu e meus irmãos, a respeitar, a trabalhar. Meu pai é um cara que trabalhava muito. Mas nessa área conjugal, meu pai, ele teve muitas mulheres. E hoje eu vejo na vida dele as consequências. E fico triste com isso. Amo meu pai, mas peço misericórdia, mas vejo as consequências. A Ana Paula Lemos está dizendo, a minha tradução diz, só mesmo quem quer se arruinar se pratica tal coisa. Eu vi essa tradução também, Ana Paula. Terrível isso, né? Deus sempre nos dá novas oportunidades, por sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, quem cometeu adultério, ou se tem alguém nessa prática, tem que consertar a vida. Tem que parar, porque o fim é iminente. Salomão vai dizer que o homem, lá já no capítulo 6, a partir do verso 32, é interessante ver todo o capítulo, é claro, ele vai dizer que o homem que comete adultério, no versículo 33 já, feridas e desonras encontrarás, e a sua afronta nunca será apagada. É bem verdade que o sentido direto do versículo 33
quando fala que a sua afronta não será apagada, ele está dizendo que da fúria do marido traído. Se você ler o capítulo, você vai perceber isso. Que a sua afronta nunca será apagada, porque a fúria do marido traído não vai ser aplacada. Mas a verdade é que o adultério causa feridas, muitas vezes, consequências eternas. Eu me lembro de uma vez uma mulher, uma jovem casada, ela estava tendo um problema, o marido estava com outro relacionamento fora do casamento, e o pouco tempo que eu conversei com ela, eu disse para ela que para ela não desistir, para ela orar, para ela esperar, para ela combater essa situação em oração, mas que ela precisava estar disposta, porque a luta de um cônjuge traído, irmãos, demanda muita perseverança, muita fé, é uma situação de muita dor, muita humilhação, e, e eu aconselhei essa jovem, não sei mais, nunca mais a vi, não sei o que que deu o casamento dela. O adultério, muitas vezes, ele vai trazer consequências permanentes. E mas tem um ponto legal nisso também, que casais que superam situações de adultério, na maioria dos casos, ficam mais fortes. Eles ficam mais fortes, eles se reconstroem de uma forma mais sólida, ficam mais maduros, mas o processo, meu irmão, não é fácil. Deixa eu ouvir aqui o que, que os irmãos colocaram, deixa eu ler. Provérbios 14, 12, o John Pereira está colocando: há caminhos que parecem bons, mas são caminhos de morte. É o que Provérbios vai dizer da mulher, aí, que ela tem a fala doce como mel, ela é perfumada, é bonita, parece bom, né, irmãos? O pecado é o seguinte: no pecado, irmãos, não existe alegria. No pecado existe prazer. É hedonismo, tudo em busca do prazer, mas não existe alegria. Thaís Cainá, né? Qual livro e capítulo, pastor? Cheguei agora. A paz, querida. Provérbios 5, 6 e 7. Nesse momento, Provérbios 6, 33. Wilson Enéas, a paz, querido. Às vezes o pai ensina o filho não praticar os mesmos erros que ele cometeu. Isso é amor, apesar de não ter dado exemplo. Verdade, irmãos. Irmãos, o que o irmão Luiz colocou é importante a gente falar, porque nós cometemos erros, pais. E não é porque você errou que você não tem que dar o conselho correto para o seu filho. Né? Não é porque você errou. Eu disse em sala de aula que é urgente que nós, pais, comecemos a destilar uma nova essência, que a gente comece a impor um novo nível, que os nossos filhos vejam que há algo diferente em nós, que nós não somos mais os mesmos, e que nós estamos melhorando a cada dia. Essa conversa com os nossos filhos sobre os nossos erros, irmãos, ela tem que acontecer o mais rápido possível. E os nossos filhos têm que ver a mudança, e ele tem que ver também as consequências que nós estamos, né? Se existe uma consequência que nós estamos passando. Porque nós vamos errar, eles vão errar quando forem pais. Mas é importante a gente parar, irmãos, de cometer erros primários. E a gente precisa agora manifestar uma nova essência, uma nova fé, homens de caráter, homens que, ainda que tentados, eles conseguem vencer essa tentação, fugir da tentação. Ana Paula Lemos, Provérbios 5, já respondeu aí. Viviane Cruz, 6,33. Irmãos, obrigado. John Pereira, assim, os seus pés descem para a morte, seus passos estão impregnados do inferno. Olha isso, irmão.
Natália Giovanna, o processo é difícil, porque é uma quebra de aliança. Toda quebra de aliança, irmão, não tem como você. Não é descolado e também não é desencaixado, é quebra. Adultério quebra. E quebra, meu irmão, muitas vezes não tem como você colar de novo. A coisa tem que ser. Tem que ir lá na raiz e tem que ser. Haver um recomeço. Não é fácil. Pedro Paulo, hedonismo, busca a própria satisfação, egoísta. Benjamin, eu passei por essa tragédia da traição, mas o Senhor Cristo colocou pessoas especiais no meu caminho. Amém, irmão. Tá aí o irmão Benjamin trazendo a sua experiência. Irmãos, é verdade, Sebastião, mas às vezes eles não seguem os conselhos dos pais, aí vem as consequências. É isso. Na verdade, irmãos, a gente errando ou não, os nossos filhos, eles vão seguir a sua própria consciência e vão tomar suas decisões. Essa é a verdade. A gente vê na Bíblia homens de Deus, como Samuel, que os filhos não prestavam. Agora, o importante é quando os nossos filhos tomarem as suas próprias decisões, a gente ter na mente e na alma, para a gente ficar curado, que nós demos o exemplo. Que nós fomos o exemplo, que nós ensinamos, que nós fizemos o nosso melhor para conduzi-los ao caminho da vida. Isso que é legal. E Provérbios 7, para mim, e falar para as mulheres, Salomão 7,4, Provérbios 7, versículo 4. Deixa eu abrir também aqui. Que legal, irmão. Agora deu certo. Aleluia. Tá vendo, irmão? A gente tem que perseverar. Se a gente desistir, a gente não vai. Obrigado, porque vocês perseveraram aí com a internet e agora nós estamos conseguindo a aula. John Pereira, tão bom. Mineirinho, né? Amém. A honra é toda minha. Provérbios 7,4. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a inteligência chama de tua parente. Olha o que Salomão está falando para o seu filho. Meu filho, pega a sabedoria e tenha como a sua irmã. E pega a inteligência e faz dela sua parente. Aí ele vai dizer, para que elas possam te guardar da mulher alheia e da estranha que abranda com suas palavras. O Provérbios capítulo 7, Salomão vai contar uma história de uma mulher que via um jovem pela janela, pelas praças, e vai falar que esse cara, aqui parece que aqui agora é um cara solteiro, parece, que esse cara é sem noção, é isso que vai falar. Falta de entendimento. Olha só, Provérbios 7, 6 e 7. Porque olhando eu pela janela da minha casa, com muitas persianas, vi entre os simples, considerei entre os jovens um jovem falto de entendimento. Irmãos, não sejamos homens faltos de entendimentos. Sejamos homens sábios, inteligentes, com discernimento. Homens que conseguem dominar seus instintos, né? Falar de instinto, porque tem hora que parece que o homem dominar as suas tentações, fugir da tentação, sair do ambiente do pecado. Então, Provérbios 5, 6 e 7, nós falamos aí sobre a questão do adultério. E Salomão dando instruções para seus filhos, né? Ele falou isso para os seus filhos, falando para nós, né? Falando para a igreja do Senhor não adulterar com Cristo. E que essa palavra de Provérbios 5, 6 e 7, irmãos, ela seja em nossas vidas um muro, um bloqueio, e que a gente tenha em mente que o adultério é trágico na vida de um homem e na vida de uma família.
John, os líderes também são. A igreja é um reflexo do líder. Verdade, John. Verdade. Na verdade, toda a esfera de liderança, os seus liderados estão submetidos a um princípio. Olha, o limite da ovelha é o limite do pastor. Não é a ovelha que leva o pastor para pastos verdejantes, é o pastor que leva as ovelhas. E aonde ele entender que é ali a ovelha para. Então, líderes, é um tempo que a liderança precisa ser curada, irmãos. Todos nós, líderes, precisa ser curado nessa área. A Viviane está dizendo, pastor, como a traição é tão séria, temos como exemplo a história de Davi, combate Seba. Tantas maldições trouxe a família, assim. Você vê que Davi é o cara segundo o coração de Deus, perdeu a sua família porque cometeu um adultério, cometeu um assassinato. E Deus vai chamar o marido de Batseba, Urias, de meu servo. O que eu vou aprender? Que Davi era rei. Era líder. Vamos falar de Davi na condição de líder. Diante de Deus, irmão, Davi não era melhor que Urias. Na condição diante de Deus, Urias era servo tão quanto Davi. Então, irmãos, o legal da Bíblia é isso, que Deus não poupa os erros nem dos heróis da fé. Hamilton vai dizer aí, fruto do Espírito, domínio próprio. A Marta Santos Araújo, uma pergunta, você tem esta bagagem de seu pai, já que as consequências não são quebradas, como você era antes de se converter e agora você é pastor, a bagagem ainda predomina? Mas Marta, não, deixa eu te explicar. Graças a Deus, não. A gente vai carregar os traços dos nossos pais. Isso aí é natural. Porque o ambiente familiar é o lugar onde eu aprendo, em primeira instância, a me relacionar, a agir, a pensar. Mas, louvado seja Deus, porque minha mãe me instruiu no caminho do Senhor. Eu e meus irmãos, minha mãe, ela orou quebrando toda a influência de espíritos, de adultério, de homossexualidade nas nossas vidas. Eu passei pela cruz de Cristo e hoje sou uma nova pessoa e faço as minhas escolhas pautadas na palavra de Deus. Então, quem está pautado na palavra não sofre nenhuma maldição, não sofre nada. Quem está em obediência, a obediência quebra a maldição. Então, não tem maldição. O irmão Silvio trouxe um texto no domingo passado, depois eu vou comentar com os irmãos, né? A alma que pecar, essa morrerá. Irmãos, Deus, ele vai tratar com os nossos erros. E nós temos que sair de casa. Não é porque meu pai era assim que eu vou ser assim. Eu não preciso dos erros dos meus pais. Entende? E eu não quero carregar os erros dos meus pais. Então, eu decido e eu sou o gestor das minhas emoções e das minhas decisões. Amém? Deus pode fazer nova todas as coisas, mas o processo vai demandar disposição para a cura. Isso mesmo, cara. Wilson, nos dias de hoje, Salomão teria dito a seu filho a se guardar também do homem estranho. Eu pensei a mesma coisa, viu, irmão Wilson? Do homem estranho. JP Viana, tem que vigiar e sair da presença da mulher adulta, exatamente. Olha, tem cara que fica atrás, tem cara que tá vendo a mulher cantando ele, a mulher dando mole para ele, a mulher querendo arrastar e o cara tá dando mole para ela e não aguenta, não aguenta. A Bíblia não fala para a gente resistir à tentação, fala para resistir o diabo e fugir da tentação. Exatamente. Isso mesmo para Ezequiel. O melhor exemplo é José, que fugiu da mulher de Potifar. Um dos grandes exemplos na Bíblia.
O adultério é a quebra da aliança entre homem e mulher, também com Deus, pois se o homem é quem une, se há adultério, o pecado, se é Deus, né, que une, creio que é isso. Se há adultério, pecado e pecado é antes de tudo contra Deus. Isso mesmo. Pedro Paulo colocou aí o texto, a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:20, Deus falando que... Eu vou dar uma explicação rapidinha desse texto. Os cativos que estavam exilados em Babilônia, eles estavam falando assim que Deus era injusto, porque os pais deles pecaram e eles estão pagando pelos erros dos pais. E Deus vai dizer para eles que não só os pais deles pecaram, mas que eles também pecaram e continuam pecando. E Deus vai falar assim, mas ninguém nunca mais vai dizer esse provérbio, essa frase, que meus pais comeram uvas e meus dentes que apodreceram, tipo assim. Aí Deus vai dizer assim, a alma que pecar, essa morrerá. O pai que pecar, olha só o que está dizendo lá em Ezequiel, o pai que cometer pecados, dos mais diversos, está escrito no texto, e seu filho não seguir os passos do seu pai, eu não vou demandar, o seu filho não vai pagar pelo erro do pai, mas se o filho seguir os mesmos passos do pai, então ele vai receber toda essa carga, tanto a do pai quanto a dele. Mas se o pai que é cristão tiver um filho ímpio, então o filho vai pagar pelos seus pecados. Então Deus está falando ali várias situações, aí é só ler o texto que você vai entender. Ou seja, a obediência quebra a maldição, irmão. Agora é o seguinte: você não precisa carregar os pecados do seu pai. Você tem a palavra, você tem o Espírito Santo, você tem um novo nascimento. Agora, se você continuar no pecado, você vai carregar toda a carga, toda a maldição, porque o diabo faz cumprir a maldição, irmão. Os demônios estão lá para fazer cumprir maldição, para colocar na sua cabeça, para te trazer um monte de maldições. Mas, se está em obediência, passou pela cruz, aleluia. Irmãos, deixa eu ir para Provérbios 31. Abra comigo aí sua Bíblia, em Provérbios capítulo 31, a partir do versículo 10. Agora eu quero falar com as mulheres tudo. E diante disso, eu disse em classe que Eva era perfeita. Eva não tinha nenhuma síndrome do pânico, do medo, Eva não tinha TPM. Eva não teve um dia que Eva ficou desequilibrada, não tinha ciúme, porque não tinha pecado. Era tudo perfeito. Eva era a mulher inteligentíssima, a mulher moderna. Então, é tanto que Deus não disse antes do pecado que a mulher é frágil. Deus vai dizer isso depois e num contexto físico também. Físico e hormonal, e nunca intelectual ou emocional. Então, Deus não disse que a mulher era frágil, Deus também não disse que... Deus não disse nem que o homem era o cabeça. A gente entende a liderança do homem por alguns versículos e pelas ações de Deus. Deus faz o homem primeiro, Deus fala com Adão para não comer do fruto, e quando eles pecam, Deus vem arguir, Deus vem tomar satisfação com Adão. Isso tudo traz para a gente a liderança do homem. Mas Deus não precisou falar isso. Por quê? Porque o casal era perfeito. Eva sabia exatamente as suas funções. Eva sabia exatamente o que fazer, sabe? Então, Adão não precisava ficar dando comando para Eva, porque Eva era perfeita. Esse é o meu entendimento absoluto da situação do casal antes do pecado. Aí, Provérbios 31, a partir do versículo 10, vai dizer o seguinte: ai, meu Deus, não deixa parar agora, vai falar das mulheres, não, Jesus. Irmãos, me dá um feedback aí. Ainda tá funcionando? Se estiver funcionando, alguém me dá um feedback aí, por favor. Dá um ok. Amém. Olha só, vamos ler então, irmãos. A gente está quase terminando.
A gente vai terminar com esse texto de Provérbios 31. Amém. Legal. Olha só, Provérbios 31, versículo 10. Vou comer a Bíblia aqui. Mulher virtuosa, quem a achará? Porque o seu valor é maior que os das pedras preciosas. Irmãos, mulher virtuosa é melhor do que riqueza, do que dinheiro. E a Bíblia diz: quem a achará? Eu não entendo os caras que tem por aí que quer casar, procura esposa, irmão, nos lugares que ele não vai achar mulher que presta. Então, mulher virtuosa, quem a achará? Versículo 11: o coração de seu marido está confiado nela, e assim ela não terá necessidade de despojo. Ou seja, uma mulher virtuosa, o seu marido, o cara confia nela, sabe quem ela é, sabe com quem ele casou, sabe a mulher que tem em casa. Tem tem um ditado aí que diz que você quer conhecer o pastor, olha para a esposa. Agora, irmãos, um cara de sucesso, um cara sarado, curado, de sucesso, próspero, pode olhar que ele tem uma mulher diferenciada. Vamos aqui. Versículo 12. Ela somente lhe faz o bem e não o mal todos os dias da vida. Mulher virtuosa. Irmãos, na Bíblia, por que nós estamos lendo esse Provérbios 31, a partir do versículo 10? Porque em toda a palavra, essa mulher de Provérbios 31, a mulher virtuosa, para mim é quem a mais se aproxima de Eva. É por isso que eu pedi para ler, porque essa mulher, para mim, é a que mais se aproxima de Eva antes do pecado, tá? Natália dizendo, somos virtuosas, marido, só tem que parar de fazer raiva, só isso, amém, amém, irmã. Faz parte, né? Mas vamos continuar a leitura. Versículo 14. Versículo 13. Procura lã e com boa vontade trabalha com as suas mãos. Mas olha só essa mulher, ela é virtuosa, até aqui. Ela é uma mulher de confiança. Ela só faz o bem para o seu marido. E ela procura lã e linho. E com boa vontade trabalha com suas mãos. Essa mulher, ela pega a lã, pega o linho e ela faz as roupas da família. Ela costura. Você vai mais na frente, como é que se dá isso? Olha as qualidades dessa mulher no versículo, vamos continuar, versículo 14. Vai como navio mercante e traz o seu pão de longe. Irmãos, essa mulher, ela, ela, ela traz as melhores especiarias, os melhores trigos, ela compra de longe. E ela é como um navio mercante. Olha a comparação que Salomão faz dessa mulher. Ela importa o que tem de melhor para dentro de casa. Sabe, irmãos, a gente às vezes nós somos excelentes exportadores. É aquela selfie que ninguém quer ficar feio, a gente tira a selfie e posta. Estamos exportando uma imagem que parece muito boa. A gente só quer fazer propaganda daquilo que é bom. A Bíblia está dizendo que essa mulher, ela importa, ou seja, tudo de melhor ela leva para dentro da sua casa. O versículo 15, levanta-se mesmo de noite. Tem uma questão, tem uma outras versões que diz de madrugada e dá comida à sua família e distribui a tarefa das suas criadas. Irmãos, olha que coisa linda. Ela não tem preguiça. Ela levanta a hora que for. Ela organiza a casa. A casa nunca vai ser um caos, porque tem uma mulher
que é virtuosíssima, e ela pega, levanta, faz o café, dá comida, ainda faz a gestão dos servos. Ela diz o que cada um é uma mulher que tem uma visão panorâmica, ela está enxergando tudo, irmão. Tá tudo que está acontecendo. Ela está vendo as servas e ela dá destino para as servas. Versículo 16. Examina uma propriedade e a compra. Irmãos, essa mulher, ela era corretora de imóveis. Ela examina uma propriedade e compra. E planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Olha, irmãos, ela olha a propriedade, ela examina se a terra é boa, ela planta a vinha. Além de tudo, ela é empreendedora. Amém, mano. Irmã Natália está dizendo a importância de sermos ouvidas. Então, querida, é por isso que nós estamos aqui nessa classe, porque tanto nós homens como vocês mulheres, é um tempo de cura para homens e para mulheres, porque eu creio que Deus vai sarar uma geração inteira. Olha só, versículo 17: rodeia os seus lombos de força e esforça os seus braços. Irmãos, imagina, é uma mulher que não tem tempo ruim, forte, não tem preguiça, ela levanta e se ela precisar pegar no serviço pesado, ela pega. Ela sabe de tudo. Versículo 18: cuida que seja boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Irmãos, deixa eu te falar sobre isso aqui. Versículo 18. A sua mercadoria. Irmãos, é uma mulher que ela vê tudo. Então, aquilo que ela exporta para dentro de casa, antes de entrar, passa pela sua vistoria. Sabe o que é uma esposa atenta a tudo que entra dentro de casa? O que tá, eu vou contextualizar, o que está entrando pela televisão, pela internet, o que está, as amizades dos filhos, a conduta do marido, a expressão do marido, a reação do marido. É uma mulher que está vendo tudo, ela faz vistoria em tudo que entra, a mercadoria. E a Bíblia diz que, além de tudo que ela faz, a sua lâmpada não se apaga à noite. Sabe o que é isso aqui? Está falando de intimidade. Chega de noite, né? Era para essa mulher estar esgotada, tá? Tipo assim, só o pó da rabiola. Essa mulher chega e ainda está disponível para o marido com o melhor das suas forças. Ela é ou não é virtuosa, irmãos? Ela está de pé, irmãos. Ela está acesa. Ela está ligada. Versículo 19. Aplica suas mãos à roca e os seus dedos pegam o fuso. Ela não para de trabalhar. Olha só, ela é generosa, versículo 20, ao pobre abre a sua mão e ao necessitado as estende. Versículo 21, não teme por sua casa quando a neve, ou seja, quando vem a neve, ela não se preocupa. Por quê? Porque todos da sua casa estão vestidos de escarlata. Sabe quem fez as roupas dela? Ela já pensou, irmão, no inverno, ela está à frente, ela está pensando à frente, ela não é atrasada, ela não fica recuada, ela já está, meu irmão, olhando lá na frente. Isso é gente visionária, gente que consegue enxergar além do que os olhos podem ver, gente que antecipa até, meu irmão, as estações do ano. Ela é. Quando vem o frio, todo mundo tem roupa. Olha só. Versículo 22. Faz para si colchas bordadas de linho fino branco e de púrpura é o seu vestido. Olha só, ela faz as roupas de cama e ela anda alinhada.
Ela não fica, tipo assim, com aquelas camisas de vereador, mas ela anda alinhada, mulher bem vestida, a sua roupa é de púrpura. Versículo 23, o seu marido é conhecido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Há uma tradução que diz com as autoridades, ele fica à porta da cidade. Irmãos, nesse tempo, lá no Antigo Testamento, a, o palácio do governo ficava na entrada da cidade, nos portões. As autoridades se assentavam nas portas da cidade para governar, para discutir. Ou seja, a Bíblia está falando que o marido dessa mulher virtuosa era uma autoridade. Ele discutia com os anciãos, se assentava para governar. A Rita mandou jogar fora a camisa do deputado. Melhorou que eu falei vereador, né? Então o marido dela estava governando a cidade. Irmão, o cara era importante. Por isso que eu falei para a mulher assim, gente, mulheres, você tem o poder de melhorar seu homem, de melhorar seu marido, vocês têm o poder. Olha só, versículo 24. Fez os tecidos de linho fino e os vende e entrega cintas aos mercadores. Gente, olha que coisa fantástica que essa mulher faz. A Bíblia diz que ela, no versículo 24, ela faz tecidos de linho fino e vende para os mercadores, ou seja, irmãos, ela não é a sacoleira, ela é a fábrica. Vocês estão entendendo isso? Ela vende para quem revende. Ela é a fábrica de tecidos de linho fino. Ou seja, ela usa o tear, ela faz os panos, o tecido. Ei, menino. Versículo 25. A força e a honra são a sua vestimenta, e com o dia futuro ela ri. Irmãos, olha só, ela se veste de honra e de força. No Éden, por isso que eu falei com vocês, irmãos, que essa mulher é a que mais se parece com Eva antes do pecado. Porque antes do pecado eles andavam nus, mas eles estavam vestidos da glória de Deus. Eles estavam vestidos de honra e de glória. Essa mulher, ela está vestida de força e de honra. E a Bíblia diz que ela ri do futuro. Ela não, irmãos, ela não preocupa. É uma mulher de fé. É uma mulher que está enxergando o futuro antes que ele venha. É uma mulher que está preparada para as tempestades da vida. Se vier o frio, as roupas estão lá. Se vier o calor, meu irmão, certamente ela já. Se vier a seca, ela já juntou em celeiros. Se vier o calor, se vier. O que acontecer, meu irmão, ela antecipa o problema. E ela ri do futuro. Sabe o que é uma mulher sarada, de alma curada? Sabe o que nós estamos precisando? É de ser curado para a gente rir do futuro. Olha, irmãos, Billy Graham disse o seguinte: Billy Graham diz assim, ó, eu já li o final da Bíblia, eu já li a última folha da Bíblia, e eu vou te afirmar que tudo vai acabar bem. Então, irmãos, tudo vai acabar bem. Versículo 26, estamos terminando, mais 5 minutinhos. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da benignidade está na sua língua. Irmãos, é muito bom a gente conversar com gente inteligente. É muito bom quando você se assenta com gente sábia, gente que tem uma palavra moderada, uma palavra de instrução, gente que ajuda você a, a tomar uma decisão. Essa mulher, ela tem a benignidade na sua língua e a sabedoria na sua boca. Versículo 27. Vigia sobre a conduta da sua família
e não come o pão da ociosidade. Irmãos, olha o que que a mulher virtuosa faz. Ela está atenta à conduta da sua casa. Sabe, irmãos, eu percebo que eu digo muito isso no curso de noivos. O Pedro Paulo está pedindo like aí. Amém. Obrigado. Como eu disse no início, irmãos, eu não tinha canal nenhum no YouTube. Fiz esse canal para dar essas aulas nesse tempo aí de reclusão por causa do coronavírus. Mas tá aí o canal, pode dar o like, pode se inscrever, tá bom? Não é, não, não tô aí atrás de seguidores igual muita gente, tá, querido? Mas pode se inscrever e é mais uma ferramenta para a gente usar. É, aqui o versículo está dizendo que essa mulher, ela está de olho na conduta da sua família. Aí eu digo muito no curso de noivos, o que eu ia falar. Às vezes você leva o futuro cônjuge, do seu cônjuge, para dentro da sua casa. Às vezes você recebe dentro da sua casa a pessoa que vai te trair, ou que vai cantar a sua esposa, ou que vai cantar o teu marido. Por quê? Porque a gente não avalia conduta. Irmãos, é tempo de discernimento. Amém? Outra coisa, versículo 28. Aliás, o 27 ainda diz que ela não come o pão da ociosidade. A Aninha está prestando atenção, Pedro. Amém. Deus abençoe a Aninha. Vai ser mulher de Deus. Olha só, ela não come o pão da ociosidade. Ela não é aquela pessoa que só quer receber, que só fica, que não faz nada, que não participa, sabe? Ela não, irmãos. Ela está inteirada, está ligada, está dentro, está participando. A Ana Paula está dizendo, essa frase é tão séria, é de se pensar e muito. Acredito que ela está falando da questão de levar o futuro cônjuge do seu cônjuge para sua casa. Talvez você vai apresentar o futuro cônjuge do seu cônjuge para ele. Temos que ter discernimento. O versículo 28 diz: os seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada, e o seu marido também, o qual a elogia, dizendo: muitas filhas procedem excelentemente, mas tu a todas supera. Irmãos, a Bíblia fala assim, olha só que interessante, que o profeta não tem honra. Aliás, o único lugar que o profeta não é honrado é na sua terra, é na sua casa. Pastor Rony, pastor Wallace, glória a Deus, excelente aula, abrindo um tempo novo, te amo, muito obrigado pela disponibilidade, pela graça de Deus, tem uma mulher virtuosa em casa, a Adilene, eita glória, manda um abraço para a Adilene, mulher de Deus, pastor Rony, te amo demais também, querido, um abraço, e nós estamos juntos, caminhando, querido, vamos vencer, vamos nós vamos fazer diferença nesse tempo, nessa geração. Eu sei de 1 Timóteo 5,8, mas se alguém não cuida dos seus, é especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que um incrédulo. Irmãos, eu sei, esse texto é de arrepiar. Não adianta, é o que eu disse assim, a gente é, exporta muita coisa. Acho que eu troquei na hora que eu falei. Não sei. Agora, mas se eu falei trocado, eu vou falar certo agora. A gente exporta muita coisa para fora. Por exemplo, a gente tira uma selfie. A gente é muito bom para os de fora, mas a gente tem que ser bom para os de casa. A nossa semente não está lá fora, a nossa semente está aqui dentro. Então, a gente tem que importar só o que presta para dentro da casa da gente. Porque quando você importa o que presta, você vai exportar coisas boas. Amém, pastor Pedro. Eu que agradeço, irmãos, a paciência de vocês. Realmente, teve uma hora que eu achei que não ia dar.
Eu troquei o cabo aqui, eu acho que pode ser problema do cabo, que estava atrapalhando, não sei. Mas amém, deu certo e a gente vai caminhando. Eu estou muito feliz, muito grato pela participação de vocês, tá, irmãos? São assim, que coisa boa. Amém, Fátima. Obrigado. Eu que tenho que agradecer, querido. O, essa mulher, a Bíblia diz no verso 28 que os seus filhos chamam ela de bem-aventurada. Agora, imagina comigo, meu irmão, o seu filho, Thaís França, da próxima vez quero assistir desde o início. Tá bom, Thaís. A gente vai, nós vamos. É dessa vez foi corrido e nós tivemos alguns problemas, mas domingo que vem, se continuar a situação que está, vai ser maravilhoso. Eu que agradeço. Olha só, imagina, minha irmã, você que tem filho, seu filho chegando e falando assim, mãe, a senhora é uma mulher mais que vencedora. Ele não está profetizando sobre a vida dela, entenda isso. Ele está reconhecendo o que ele está vendo. Imagina os nossos filhos falar, pai, o senhor, minhas filhas, o senhor é um homem bem-aventurado. E o marido dela chega para ele e fala assim, olha, tem muita mulher top, tem muita mulher inteligente, tem muita mulher aqui que é, é diferenciada, mas igual você eu ainda não vi. Foi essa fala. Então eu estava dizendo que o profeta não tem um lugar. Jesus vai dizer que o único lugar que o profeta não é honrado é na sua casa ou na sua terra. Essa mulher está sendo honrada em casa. Ela está sendo honrada dentro de casa. Que coisa maravilhosa. E o versículo 30 vai dizer assim, ó, enganosa é a beleza e vã a formosura. Ou seja, a beleza passa, irmão. A gente às vezes está muito preocupado com o corpo. Deixa eu te falar uma coisa, minha irmã. Não sofre por causa disso, não. Não fica depressiva porque a sociedade quer imprimir uma mulher antibíblica. Olha, o corpo, se a gente conseguir cuidar, aliás, a gente tem que cuidar do nosso corpo, né? Mas tudo tem limite. O pessoal hoje cuida do corpo, esquece de cuidar da mente. É um monte de gente bonita por fora, estragada por dentro. Então, enganosa é a beleza. Se tem uma coisa que vai passar, é o seu corpo. Se tem uma coisa que vai com os anos murchar, isso é natural, é o nosso corpo. Enganosa é a beleza e vã a formosura. A formosura, irmão, para que serve? É isso que ele está falando, vã. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Foi na casa dela. E foi louvada na casa dela, pelos filhos, pelos maridos, certamente pela serva. Quando a live acabar, dá para assistir desde o começo? Acho. É só voltar. E a Natália está respondendo aí, ó. Viu, Thaís? Que na hora que a live acabar é só voltar que você consegue assistir. E o irmão Isaías, graças a Deus. A Viviane está dizendo a verdade, pastor. Muitos preocupados só com o exterior e não se cuidam por dentro. O Rony acredita que esse espaço esteja abrindo um novo horizonte em Bethesda. A igreja consegue descobrir caminhos de saída ante os problemas, assim como o rio que circula seus obstáculos e chega ao oceano. Obrigado, pastor Rony. É um poeta, o pastor Rony. Sebastião, dou graças a Deus todos os dias. Tenho uma mulher virtuosa e sábia. Eu também, querido. Glória a Deus pelas nossas mulheres, pelas mulheres de Bethesda. E o versículo 31, para a gente terminar a live desse domingo.
Lhe deem do fruto das suas mãos, e os seus feitos a exaltem nas portas. Vai ter fruto, vai colher tudo que é bom. Quem semeia, irmãos, sementes prosperam, sementes frutificam, sementes vai dar uma colheita. Os frutos virão, certamente virão. E os frutos dessa mulher vão ser exaltados diante dela as suas portas. Amém? Eu Foi o que nós fizemos na aula passada. Eu pedi para ler esses textos. Aliás, eu pedi para ler e para estudar, para a gente fazer esse comentário que nós fizemos aqui sobre essa mulher virtuosa, que para mim é a que mais se aproxima de Eva antes do pecado, e para a gente falar, né, para a gente ouvir os conselhos de Salomão, seu filho, sobre o adultério, para nós homens, porque estatisticamente o homem trai mais que a mulher. Mas isso não vai acontecer comigo nem com você, porque somos homens de Deus. Irmãos, eu vou abrir um espaço aqui para pergunta. Eu terminei aqui, vou parar por aqui. Se você tiver alguma pergunta para fazer, eu estou à disposição. E também o pastor Rony está comigo aí, Pedro Paulo, qualquer um pode responder a pergunta, amém? Aí vocês fiquem à vontade. E ó, estou muito impressionado com a participação de vocês. Estou muito mesmo, sabe? Não esperava que tanta gente ia participar dessa live. Não esperava mesmo. E, assim, achei fantástico. O povo de Bethesda é um povo inteligente, viu, irmãos? Que coisa chique. Glória a Deus pela sua vida, pastor. Que bênção. Como foi edificada nessa manhã. Obrigada por não ter desistido. Amém. Eu confesso que chegou uma hora que eu falei aqui em casa com as meninas, acho que eu vou gravar e vou colocar, porque mas deu certo. Aleluia, que deu certo. A Rita Brandão Martins, obrigada. Eu gostei. Amém, querido. Eu também gostei muito. Então, irmãos, a live vai ficar aí no canal, vai ficar disponível. Podem ver, podem passar para o pessoal, quem quiser. Também, para falar com vocês a verdade, é a primeira live que eu faço, tá? Igual eu disse para os irmãos, eu nunca tive essa questão de canal para ficar falando ou atrás de seguidores, nada contra quem tem, mas eu não tinha também tanto tempo para isso, é uma coisa que tem que funcionar mais disciplinadamente, mas para esse tempo maravilhoso, né? Que ferramenta espetacular, deu certo, a internet, Deus expulsou lá os capeta virtuais, que estava atrapalhando a nossa transmissão, e, e a gente continua no domingo que vem. Amém? No domingo que vem, só para dizer para vocês, a gente vai tratar sobre. Eu tinha falado que ia ser esse domingo, mas como a gente foi trabalhar os textos, e a gente também não está com tanta pressa assim, nós vamos começar a falar do problema da queda na vida do casal, tá? Os padrões que o pecado geraram na vida conjugal. Domingo que vem a gente começa e Deus vai falar profundamente. Eu agradeço a participação de todos, sabe? De todos mesmo. Aqueles irmãos que vocês perceberam que tentou e depois parece que estava dando muito problema, eles desistiam. Me ajude a mandar uma mensagem para eles dizendo que no final deu certo e que a live está disponível. Ô Lucas, você tem que me ajudar, rapaz. Sai, demônio da internet. Livra esses cabos de toda interrupção. Ô Lucas, você tem que me ajudar, rapaz.
Benjamin, deixa eu ver, meu pastor, a vitória de hoje é excelente, que Deus continue te abençoando, amém. Agradecemos, pastor Wallace, eu e o Carlos, foi bem instrutivo, graças a Deus que não desistiu. Amém, queridos, nós não vamos desistir. E o Sebastião, grato, pastor, só temos que agradecer pelo aprendizado, que o Senhor continue abençoando você e sua família poderosamente. Irmãos, eu termino deixando essa palavra com você. Olha, na sexta-feira, aqui em casa, eu, a Simone e Natália Thaís, nós tiramos um tempo de oração pelo Brasil, pelas nações, pela nossa família, pelos nossos idosos, pela igreja. E, e nós estamos declarando a paz do Senhor que excede todo entendimento, está sobre nós nesse tempo. E nós estamos declarando também as promessas de Deus, que nem o mal vai chegar à nossa tenda, praga nenhuma nos alcançará. Assim como Deus protegeu o povo hebreu lá no Egito, vai proteger você, vai proteger sua casa. Obedeça, né? Vamos obedecer aí as instruções do Ministério da Saúde, dos policiais, do governo. E é hora de sermos cristãos em casa, é uma grande oportunidade da família se reunir, de estar junto, de estar conversando, brincando. Amém? Eu agradeço muito a vocês, tá? Um beijão no coração de vocês, da sua casa. E quando essa pandemia acabar, eu quero te dar um abraço pessoalmente, tá, querido? Que Deus te abençoe.